Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós não vamos conversar sobre Tex. É a primeira vez nos nossos programas regulares que nós não falamos do personagem. Nós vamos conversar sobre duas belas publicações de dois personagens criados por Guido Nolita. Eu não sei se vocês sabem, mas Guido Nolita é o pseudônimo de Sérgio Bonelli. Diz a lenda que ele adotou esse pseudônimo para não ficar associado à imagem do pai, Gianluigi Bonelli, que foi o criador de Tex. Bom, nós vamos conversar sobre o Zagor Classic, da editora Mitos. Eu tenho aqui o número 1 e o número 2 para a gente conversar. E vamos conversar pelo Mr. No também, o Mr. No número 1, da editora Red Dragon, que compila o correspondente a 4 publicações italianas. 4 livros da série normal italiana. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de campanhas do Cartaz, promoções, lançamentos, enfim, informações relativas a publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue com os amigos, se inscreva no canal e depois, não se esqueça, aperte o sininho para que o próprio YouTube notifique você dos nossos lançamentos. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre o Zagor Classic. Agora, nós vamos conversar sobre o Zagor Classic da Mitos. Eu acredito que o Zagor Classic tenha sido baseado no Zagor Classic que foi lançado na Itália, pela editora Bonelli. Só que lá na Itália ele é colorido e tem 80 páginas. Aqui, a Mitos lançou ele em preto e branco e com 108 páginas. Vamos lá. Eu aqui tenho os 2 primeiros números, que correspondem às 2 primeiras histórias de Zagor publicadas. A primeira história, escrita por Guido Nolita e desenhada por Giuliano Ferri, que corresponde à revista, esta primeira revista toda e mais aproximadamente 50 páginas da segunda revista, e a segunda história, que é o final da segunda revista toda. A primeira história é A Floresta das Emboscadas, inclusive é a primeira história do Zagor publicada, uma bela história, muito interessante, onde o Zagor consegue resolver uma questão de uma revolta indígena. E tem uma coisa marcante nessa história. É nessa história que ele conhece o Chico, que o Chico passa a fazer parte do universo de Zagor. Claro, na primeira história não tinha como antes, né? Mas é muito interessante como isso acontece. E eu recomendo essa publicação. E a segunda história, O Roubo do Totem, onde Zagor e Chico, já juntos, atuando em parceria, resolvem a questão de 2 bandidos que fogem de um forte e roubam um totem de uma aldeia indígena. Mas vamos lá. A publicação é muito interessante, vocês podem ver, é capa cartão, relativamente, né, dura. Tem uma abertura aqui, alguma reportagem, vocês podem ver, e depois começa a história. É bem interessante. Uma coisa também diferenciada que hoje não acontece mais, vocês vão ver aqui que na página 34 tem um título intermediário. Isso antigamente existia em todas essas publicações. Eles colocavam títulos como se fossem divisões da história. Hoje não tem mais isso. A história normalmente é contínua e só tem um título no início. Bom, vocês podem observar como é no formato italiano, o Zagor Classic. Já dá um ganho, uma qualidade muito boa. Vocês podem observar os desenhos. São muito bem feitos pelo Ferri. Então, está aqui dizendo que continua. Vocês podem ver aqui, ó.
e o encerramento da primeira revista. Tem algumas pequenas informações aqui atrás. E aqui nós temos a segunda revista, com a continuação da primeira história, que começou na primeira, A Floresta das Emboscadas. Começa também com uma pequena reportagem e depois começa a história. E aqui ele diz que é a continuação. E na página 57, vocês podem observar que é o início da segunda história. Tá? A partir daí, até o fim da revista, vocês podem ver a segunda história como um todo. Também, mesma coisa, um títulozinho intermediário que também era muito usado naquela época. Hoje isso já não acontece mais. Tá? Mesmo estilo, publicação, final e na contracapa. Mostro também aqui a lombada, vocês podem ver que a editora adotou um padrão, as duas publicações são similares. Como eu comprei no site da Mitos, eu recebi de brinde esses dois cards, esses dois cartões postais. Cada um acompanhou uma das revistas. Parece-me que quem comprar em banca ou em outros lugares não recebe. Isso aqui é exclusivo, pelo que eu soube, na compra do site da Mitos. Bom, eu coloco algumas informações a respeito da compra do Zagor Classic e as imagens lá da publicação na Itália e da primeira vez que essas histórias foram publicadas aqui no Brasil. A primeira vez eles foram publicados na editora VEC. No número 12 da série mensal da editora VEC, ela lançou um especial de Natal e tinha essas duas histórias coincidentemente. Bom, fiquem com essas informações complementares e eu retorno para conversar sobre Mr. No. Bem, agora nós vamos conversar sobre o Mr. No número 1 da editora Red Dragon. Uma bela publicação. Vamos ver. Aqui eu vou mostrá-la. Capa. Tem uma lombada aqui. Observem que ela é um pouco mais volumosa, mais grossa, porque tem corresponde a 4 revistas italianas de número 241 a 244. A contracapa. E aqui, não sei se vocês percebem, mas tem uma separação em que cada revista tem uma página que separa, uma página escura, preta, que separa entre uma revista e a outra. Bom, vamos ver a publicação por dentro. Uma orelha. Aqui nós temos as primeiras informações. Aqui nós temos quem são os roteiristas e quem são os desenhistas. A tradução é sempre do Alex Magno, que é o editor da editora Red Dragon. E aqui nós começamos também um índice, algumas informações e o índice que vocês podem ver na parte de lá. Apesar de serem 4 revistas, esta publicação tem 5 histórias. Mais algumas publicações, mais algumas informações que digo, e a capa, vamos dizer assim, a primeira informação, página de abertura, digamos, da primeira publicação. Aqui nós vimos a capa original italiana, que é essa aqui, e começa a história. Nessa primeira história, uma coisa corriqueira também, vocês podem ver que não tem título. O título está algumas páginas mais à frente. Então, isso aqui é a primeira história. Separando a primeira história e a segunda, tem uma página, novamente a capa italiana e outra folha. Como aqui nós tivemos, correspondente a 4 publicações italianas, foram utilizados alguns desenhistas. Então, às vezes, você percebe que existem algumas mudanças, algumas nuances entre o desenho de um e de outro. É uma coisa normal que acontece em qualquer personagem. Só quem é mais detalhista, quem gosta mais, presta mais atenção, é que vai ver que às vezes existe o Mr. No é um pouco diferente de um desenhista para o outro.
ao final, nós temos a imagem aí do criador, do Mr. No, né? Sérgio Bonelli, com o pseudônimo de Guido Norita, né? E mais algumas informações complementares. Uma série de informações bastante interessantes a respeito do Mr. No. Os planos da editora Red Dragon para o Mr. No são bem usados. Vocês podem assistir um vídeo da Confraria Bonelli no seu canal do YouTube com o editor Alex Magno, onde ele conta todos os planos de Mr. No que a editora tem. Inclusive, no ano que vem está previsto uma outra série de Mr. No, o Mr. No Classic, que pegaria de onde a Record parou, que eu acho que é no número 42, e iria até o 240. Seria o Mr. No Classic. E esse Mr. No vai do 241 até o final, que é no 397. Existe também uma nova série, que foi publicada na Itália, são 14 revistas, e que a editora Red Dragon também planeja trazer. Eu comprei um cartaz, e no cartaz tem alguns combos. Eles sempre mandam um marca-página, e eu comprei um combo com as capas, com os cards correspondentes às capas italianas. Isso aqui é exclusivo do cartaz. Só quem quiser comprar ou vai ter que aproveitar alguma campanha que esteja dentro da editora e fazer um combo, porque eles fazem combo. Mesmo sendo, digamos, de Lucas, você pode juntar e fazer também a aquisição, além do Lucas, do Mr. No. Bom, eu coloco algumas informações complementares e as telas das publicações italianas. Fiquem com as imagens e eu retorno para o encerramento do programa. Agora nós vamos conversar sobre as campanhas do cartaz. Eu não sei se ainda existe alguma dúvida do cartaz. Lá você compra a revista antes e você está ajudando no financiamento da publicação. Você compra, a editora depois, existe um tempo em que a revista fica em campanha e depois é que a editora vai produzir a revista. Então, quer dizer, você compra para receber só um tempo depois e tem que ter paciência. Você não vai comprar e vai receber com 15 dias. Às vezes esse tempo leva 2 meses, 3, porque é o tempo que a editora vai receber o dinheiro e produzir a revista. Bom, vamos lá. O que é que nós temos? Nós temos da editora Red Dragon 2 campanhas. Nós temos a campanha de Lucas 1 e temos a campanha de Gea 1. 2 campanhas. E da editora Grafite nós temos 4 campanhas. O T1, Nathan Never Gigante 1, Brad Barrel 2 e Legs Weber 1. Então, 4 campanhas. Sempre sigo a campanha do Pedro Mauro, que já está quase se encerrando, que tem o livro Cowboy, com as suas 7 primeiras histórias. Uma bela campanha de um belo desenhista, um belo artista. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para comentar. Então, só me resta agradecer ao site das editoras, onde eu sempre pego muitas informações, ao site Guias dos Quadrinhos, e agradecer a vocês que assistiram o programa. Muito obrigado e eu retorno no próximo programa. Até mais.